Boa tarde a todos, pessoal. Mais uma vez, quero desde já agradecer a todos vocês, os nossos novos inscritos nesse canal. Agradecer a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos. Boa tarde mais uma vez, pessoal. A gente hoje vai estar compartilhando aí, mais um dos nossos conteúdos. Já tem alguns dias que nós não gravamos vídeos, mas agora a gente vai estar retomando a nossa rotina aí diariamente, de segunda a sexta agora vai ter vídeo novo no nosso canal. Bem, a gente está trabalhando, pessoal, uma sequência de vídeos falando em alguns assuntos específicos, trabalhando dentro do assunto, autoconhecimento, trabalhando sobre a importância, de se fazer mudança, trabalhando sobre também o crescimento e o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento do autoconhecimento. Como nos vídeos anteriores a gente gravou falando a respeito, pessoal, de alguns aspectos que são importantes quando a gente quer construir uma mudança na nossa vida, quando nós queremos fazer alguma mudança. Quais são os caminhos que eu devo tomar? Quais são as diretrizes, as decisões que podem, de alguma forma, me auxiliar nesse processo de se fazer mudança? E hoje não vai ser diferente. Nós vamos trabalhar aqui hoje um tema muito interessante, que é um tema que nós já até gravamos alguns vídeos anteriores aí falando a respeito disso. Mas como, pessoal, esse é um assunto que eu acredito que de todos os nossos vídeos, este é um assunto que para mim é um assunto de uma relevância muito grande. Então é por isso assim que eu quero estar voltando novamente a bater nessa tecla, novamente gravando conteúdos falando a respeito disso, e enquanto assim eu achar que seja necessário a gente estar tocando nesse assunto, eu vou estar falando, porque não se pode fazer mudança, ou eu não consigo fazer qualquer tipo de mudança na minha vida sem primeiramente eu mudar essa parte que eu julgo que é uma das mais importantes, que é a que a gente vai estar falando nesse vídeo hoje, que é a questão da construção da nossa autoimagem. Nós já falamos aqui a importância, pessoal, da autoimagem, a importância da maneira que eu me vejo. E isso é algo que serve para todos os aspectos da vida do ser humano. Então, não existe um limite específico para poder se fazer essa mudança, porque essa mudança pode ser para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Então, quando o assunto é para que você faça essa mudança, primeiramente, eu preciso trabalhar a começar dentro de mim. Eu costumo dizer e acredito que esse é um dos objetivos maiores quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, quando você começa a desenvolver na sua jornada de mudança, na sua jornada de transformação. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal: primeiro eu mudo o lado de dentro. Porque automaticamente, quando você muda o seu lado de dentro, a sua parte de fora, ela passa a ser uma extensão. A sua parte de fora, ela passa a ser um reflexo daquilo que você é por dentro. E eu creio que isso até de alguma forma vai até responder alguns questionamentos, algumas perguntas, que às vezes as pessoas nos mandam a respeito dessa questão de se fazer mudança. Então, isso até é a resposta pela qual muitas das pessoas não conseguem fazer mudança. Porque isso está ligado a questões internas. E essa mudança interna eu só consigo fazer quando, de alguma maneira, eu começo a desenvolver o autoconhecimento. Nós já falamos aqui
que o autoconhecimento, né, pessoal, é o conhecimento de si na sua plenitude. Então, quando eu começo a me desenvolver, eu começo agora a identificar as características na minha vida, sejam elas positivas ou negativas, ou também, né, as minhas qualidades, os meus defeitos. Eu consigo agora, de alguma forma, identificar o meu temperamento, as coisas que me agradam, as coisas também que de alguma forma me tiram do sério. Então, quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você vai identificando as suas características. Então, é um conhecimento aprofundado de si mesmo. Então, é só para resumir, para a gente estar entrando na finalidade desse vídeo de hoje. Como eu já falei, pessoal, esse vídeo nós vamos estar trabalhando a partir de agora a construção da nossa autoimagem. Nós já falamos aqui que a autoimagem é a maneira como eu me vejo. Então, eu já citei aqui, vou citar de novo, né, pessoal? Porque tem pessoas novas agora chegando no nosso canal. Tem muitas pessoas que vão vir agora, né? E muitas das vezes não vão assistir os vídeos anteriores, mas vai estar assistindo esse vídeo agora. Então são pessoas que ainda não pegou essa questão desse conteúdo que nós estamos trabalhando a respeito da construção da nossa autoimagem. Então, para você que está chegando agora, pessoal, a autoimagem é a imagem que você carrega de si mesmo. Então, não é o que o outro pensa de mim, não é o que as pessoas, não é o que a sociedade, não é que terceiros pensam ao meu respeito, mas a autoimagem é a forma que eu mesmo tenho de mim mesmo, a forma com que eu me vejo. E eu vou estar explicando por que é importante de construir essa questão da autoimagem. Quais são os benefícios, mas também quais são as maiores dificuldades que as pessoas encontram quando elas de alguma forma não desenvolvem essa autoimagem positiva de si mesmo. Então, a autoimagem é como você olhar no espelho. Eu costumo dizer, pessoal, que quando você olha para o espelho, até uma pergunta: quem que você se vê? Como que você se vê quando você olha no espelho? Qual é a referência que você tem ao seu respeito quando você se olha no espelho? Como que você se vê? Qual é a imagem que você tem a respeito de si mesmo? É uma imagem positiva? Quando você olha para você, você se imagina alguém produtivo, você se sente alguém abundante, você se sente alguém próspero, feliz, bem realizado, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de bons relacionamentos? Ou quando você se olha no espelho, pessoal, você se sente uma pessoa de alguma forma derrotada, né? E eu não digo nem derrotada, porque é uma palavra muito forte, mas infelizmente tem muitas pessoas que se vê assim, né? Quando ela olha para o espelho, ela, infelizmente, ela só consegue enxergar coisas negativas dela mesma. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância de se desenvolver essa autoimagem. E qual que é o benefício de você construir essa nova identidade? Bom, pessoal, a boa notícia que eu tenho para te dar é o seguinte, que nós temos esse poder de construir uma nova autoimagem ao nosso respeito. Então, não importa a forma que você se vê hoje. Não importa a forma que você construiu de si mesmo. É possível você, de alguma forma, fazer essa mudança. E aí, eu quero trabalhar com o seguinte princípio, pessoal.
é o princípio que eu já falei anteriormente, mas eu vou estar repetindo de novo, porque nesses vídeos, pessoal, eu quero trabalhar muito a questão dessa autoimagem. Porque não adianta eu querer, por exemplo, gravar outros vídeos que de alguma forma vai produzir alguma mudança em algum aspecto da sua vida, porém, se você não entender que é a autoimagem que vai mudar toda a forma como você vê a vida, então eu posso afirmar, pessoal, que uma vez que você consegue mudar essa imagem que você tem de si mesmo, você consegue mudar o todo. Você consegue mudar todas as outras coisas que estão à sua volta. Porque todas as vezes que de alguma forma eu só consigo ver a vida por aquela ótica em si, todas as coisas também automaticamente vão contribuir para que aquilo aconteça. Então, se eu tenho uma imagem distorcida, e como que isso acontece, Ricardo? Pessoal, vou falar resumidamente, porque nos nossos vídeos anteriores nós já trabalhamos a respeito disso, nós já falamos que a autoimagem, pessoal, ela é construída por um conjunto de coisas. Então, está relacionada a questões familiares, está relacionada à questão da infância, ao ciclo, ao ambiente, às pessoas. Então, esta autoimagem, pessoal, ela é um conjunto uma série de características que foram de alguma forma moduladas com o passar do tempo. Então, e isso também, muita gente agora vai até entender o que eu quero explicar nesse vídeo, que é muita questão que está muito ligada à questão da autoestima. Então, pessoas que têm uma autoestima muito baixa, pessoal, automaticamente também vai ter uma autoimagem muito negativa de si mesmo. Mas pessoas também que têm, de certa forma, uma autoestima mais elevada, vão ter também, de alguma forma, uma autoimagem positiva de si mesmo. Então isso é muito bom, porque a pessoa que consegue construir uma boa autoimagem de si mesmo, automaticamente essa pessoa ela vai conseguir alcançar grandes resultados na vida dela. E já a pessoa que tem uma autoestima muito baixa e, portanto, também uma autoimagem negativa de si mesmo, provavelmente vai ficar procrastinando a vida inteira por questões comparativas, por questões familiares, porque não consegue, de alguma forma, enxergar que elas conseguem, de alguma forma, fazer uma mudança na vida delas. Mas, como eu disse, o ponto positivo, pessoal, é que nós podemos construir uma nova imagem. Então, não importa a forma que você chegou até aqui. Não importa a forma que essa autoimagem foi construída ao seu respeito. O que importa é o que você vai fazer com essas informações que você está adquirindo daqui para frente. Qual vai ser a atitude que você vai ter diante daquilo que você está aprendendo através desse conteúdo. Então, é possível você construir uma nova autoimagem. Ou também nós podemos dizer uma identidade, porque a autoimagem, pessoal, é a sua identidade. É quem você é a pessoa que você se tornou. Então, é possível de uma forma ou de outra você conseguir construir uma nova identidade de si mesmo. Agora, como que eu faço isso? E aí, a gente agora vai entrar no conteúdo principal desse vídeo. A primeira coisa que eu preciso entender, pessoal, que já falei nos vídeos anteriores, mas vou voltar nesse assunto de novo. A primeira coisa é que eu não posso construir algo em cima de uma base, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, eu já usei e vou falar novamente, tá, pessoal?
Só para que as pessoas que estão chegando agora entendam perfeitamente. Como eu falo, vamos supor, pessoal, que tem um lote vago. Vamos supor uma comparação, vamos supor que tem um lote vago. E nesse lote vago tem um barracão. E você faz a compra desse terreno para construir, fazer uma construção nova, um prédio ou uma casa, não sei, uma loja, pode ser qualquer coisa. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, nós precisamos derrubar esse barracão antigo, fazer uma limpeza nesse terreno, para que a gente possa começar novamente a trabalhar na fundação dessa construção. Então, na nossa vida também, tem coisas que nós precisamos derrubar. Então, é como eu disse, você precisa desconstruir para poder construir. É por isso que a gente usou esse termo destruir para construir. Então, eu não posso construir algo em cima de algo que já existe. Eu não posso querer construir algo em cima de algo que já está estabelecido. Então, quando eu decido fazer essa mudança na minha vida, construir algo novo, uma vida nova, transformar a minha vida e de alguma forma também impactar a vida das pessoas que estão à minha volta, a primeira coisa que eu tenho que ter a plena consciência é que eu vou ter que desfazer de algumas crenças, de alguns princípios, de algumas coisas que já estavam estabelecidas ali, correto? Então, como nós falamos, por exemplo, é desconstruir essa imagem distorcida que eu tinha ao meu respeito. Porque o pior inimigo que você possa ter é você mesmo. Então, pessoal, nós precisamos entender que o nosso maior adversário, a nossa luta maior é com nós mesmos. Se você conseguir entender que o seu maior inimigo é você mesmo, não é o seu patrão, não é o seu vizinho, não é a sua esposa, o seu esposo, o seu maior adversário é você mesmo. Porque é você que fica se comparando o tempo todo com outras pessoas. É você que fica nessa luta interna, nessa luta o tempo todo de autocomparação. Então, uma vez que você consegue fazer esse processo de mudança na sua mentalidade, que é o maior objetivo dos nossos vídeos aqui, produzir uma mudança de mentalidade, automaticamente você vai conseguir vencer esses obstáculos. Mas a gente começa no princípio de desconstrução. Então, como que eu faço isso? Vamos lá agora, pessoal, vamos por etapa. Nós já falamos, né? Usamos aqui a comparação deste lote, né? Onde que tem ali um barracão e você derruba aquele barracão para você construir algo ali novo. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, pessoal, agora, de alguma forma, ressignificar tudo isso. Nós precisamos usar também, né, algumas questões, muitas das vezes, começar a questionar, começar de alguma forma, não é reclamar, né? O questionar não é reclamar. Mas de alguma forma agora nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Eu até usei um exemplo aqui, pessoal, anteriormente, né? Falei a respeito da questão do mestre Zen aqui no vídeo anteriormente, que não se tem como você construir algo se você já está cheio de conhecimento, se você já está cheio de informações que de alguma maneira não tem mais nenhum tipo de utilidade na sua vida. Então, tem crenças que a gente pode aqui falar, uma das coisas que você precisa desconstruir são as crenças limitantes. Então,
Tem pessoas que têm crenças limitantes com dinheiro. É aquela pessoa que acha que só é possível ganhar dinheiro com muito esforço. E também tem outras pessoas que têm uma imagem muito distorcida da questão de como ganhar dinheiro, porque muitas das vezes, né, pessoal, como eu falei, nós somos um conjunto de características. A nossa autoimagem foi construída através de muitas características, seja familiar, o ambiente em que nós vivemos. Então, talvez você possa ter ouvido, né, às vezes alguém falar, né, que ganhar dinheiro, que ter dinheiro, que ficar rico, que rico só sabe passar as pessoas para trás, que rico é desonesto, que pessoas ricas elas alcançaram o que alcançaram porque passaram a perna em alguém. Então você já cresceu com aquela crença ali estabelecida. Então todas as vezes que você de alguma forma tiver a oportunidade de ganhar dinheiro, de se tornar alguém bem-sucedido, você vai automaticamente bater assim de frente com essa crença. Então, o que muitas das vezes o seu cérebro vai falar assim, olha, não se pode ficar rico porque ficar rico é igual a desonestidade, entendeu? Quando você vai sempre estar associando ao dinheiro a coisas negativas, para ficar muito mais bem específico. E isso pode ser para qualquer coisa, pessoal. Pode ser também para um relacionamento. Tem pessoas que estão travadas na vida emocional, não conseguem mais se relacionar com outras pessoas, porque fica dando ouvido muitas das vezes para pessoas que nunca conseguiram construir um relacionamento saudável, né? É aquele tipo de pessoas que ela dá ouvido para todo mundo e infelizmente muitas das vezes para pessoas que tiveram aí relacionamentos que não deram em nada. Então todas as vezes que essa pessoa entra em um relacionamento, mais uma vez ela vai dar de frente com essa crença de que relacionamento não dá certo, que casamento não é algo que dura, que mulher não presta, que homem não presta, sabe? Isso são crenças limitantes. Então, a gente sabe, pessoal, que existem sim muitos relacionamentos hoje que não são relacionamentos que duraram por muito tempo. E isso pode até mesmo ser algo que possa ter acontecido dentro do nosso contexto familiar. Talvez você seja, né, aí uma pessoa que é fruto de um relacionamento onde que os seus pais se divorciaram. Talvez você é fruto de um relacionamento onde que você presenciou muitas coisas negativas, seus pais brigando dentro de casa, às vezes a falta de respeito. Então, você de alguma forma acabou ali instalando em você essa crença, sabe? É meio que inconsciente, claro, você não foi o culpado disso, mas essa crença foi inserida em você. Então, o que acontece? Essa pessoa ela vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque ela sempre vê o casamento baseando-se nesta crença em que todo casamento acaba em divórcio, ou que todo relacionamento é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Então, isso é só para você entender como que as crenças, né, de alguma forma, ela constrói essa autoimagem que você tem. Então, como eu disse, essa autoimagem são as características das crenças que você carrega. Então, uma vez que você está cheio dessas crenças, uma vez que você está cheio desse tipo de pensamento, né? Porque a crença, ela é, um pensamento ali que foi repetido por várias vezes e de uma forma ou outra acabou se estabelecendo ali como uma crença. Então, como que faz, Ricardo, para poder mudar isso? Pessoal, é possível fazer mudança.
A primeira coisa que eu preciso é identificar quais são essas crenças que eu quero mudar. E aí entra a questão que eu falei, pessoal, é o tópico que nós estamos trabalhando aqui. O destruir, né? Ou como se diz, é você num processo de construção agora. Você vai destruir aquelas crenças, aqueles pensamentos ali que de alguma forma estão te paralisando, que não estão deixando com que você alcance aquele objetivo que você quer alcançar, e você vai começar depois desse processo a construir algo novo. Mas primeiro, antes de construir, eu preciso agora destruir aquilo que não faz sentido mais. Então, eu preciso agora, de alguma forma, identificar. Então, para você que está chegando novo no canal aí, pessoal, esse canal é um canal que tem por objetivo trabalhar o autoconhecimento, produzir mentalidade, né? Uma mentalidade transformada, produzir mudança de vida, mudança de autoestima, mudança no seu comportamento, porque uma vez que você muda a autoestima, você muda também o seu comportamento, né? Nós falamos um vídeo anterior, porque pensamento, pessoal, gera sentimento que gera comportamento, e isso começa de onde? Qual que é a raiz de tudo isso? De onde parte esse pensamento? Esse pensamento vai partir da minha autoimagem. Então a minha autoimagem, ela sempre vai estar no controle de tudo isso. Então a minha autoimagem vai ditar quais são os meus pensamentos, a minha autoimagem vai ditar quais serão os sentimentos que eu quero ter, e consequentemente a minha autoimagem vai ditar os meus comportamentos, ok? Então é só para a gente estar entendendo aqui como é que funciona esse processo. Então voltando, qual que é o primeiro passo? Identificar. Você precisa identificar quais são as crenças que você carrega e que você quer mudar na sua vida. Então vamos usar aqui mais uma vez o exemplo do dinheiro. Se você de alguma forma carrega alguma crença limitante a respeito de dinheiro ou a respeito de riqueza, porque essa questão, pessoal, é até às vezes um pouco, não é que é difícil discutir, mas como muitas das vezes entra nas questões religiosas, e a nossa intenção aqui não é ferir a religião de ninguém, pessoal. Esse canal é um canal que não tem objetivo nenhum aqui de ofender nenhum tipo de religião. Mas provavelmente você já deve ter ouvido falar aí na sua vida que o dinheiro, que pessoas que são ricas, que o rico não vai entrar no céu. Talvez você já tenha ouvido falar também essa questão, porque as pessoas muitas das vezes usam termos religiosos, só que muitas das vezes elas esquecem também de dizer, só fala só um assunto, mas não explica em si o que eles estão querendo dizer com aquele assunto. Por exemplo, pegando esse texto, aonde que diz que é mais fácil, por exemplo, você vai lembrar desse texto agora, que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Você já deve ter ouvido essa passagem. Porém, o que não te explicaram a respeito desta passagem é que o que esse texto estava querendo dizer a respeito de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A agulha, pessoal, que esse texto está querendo dizer, na verdade, se trata de uma passagem, de uma portinhola que tinha ali nas cidades de Jerusalém. Então, quando os mercadores chegavam à tarde com aquela mercadoria, depois do horário, e os portões grandes já estavam fechados, eles tinham essa opção de passar por aquele lugar com aquele camelo. Porque, não sei se você sabe, o camelo ele não tem dificuldade de se ajoelhar para poder passar em lugares assim.
Então, essa portinhola, essa comparação que esse texto faz com relação a isso, ele estava dizendo a respeito disso, que para entrar no reino dos céus também, você tem que de alguma forma entrar humildemente. Você não vai levar nada. Entende? Que é o que acontecia. Aquele mercador, ele tinha que tirar aquelas cargas de cima do seu camelo para que aquele camelo conseguisse passar por aquela passagem. Então, isso de alguma forma estava mostrando, como eu disse, a humildade, né? Você vai entrar no reino dos céus humildemente, entende? De cabeça baixa, né? Você vai entrar, você não vai levar nada. Então, era essa a questão que esse texto estava querendo dizer. Mas nós, muitas das vezes, nós não, nessa época, né, quando a gente ouviu a respeito disso, talvez não deram para a gente essa determinada explicação. E assim como tantas outras. Então, muitas pessoas acabaram criando uma crença limitante a respeito de dinheiro, porque de alguma forma ou de outra associaram a riqueza, o dinheiro, com coisas do mal, com coisas negativas. Como eu disse, que o rico não vai entrar no céu, que o rico é ganancioso. E claro, pessoal, nós sabemos, tanto o rico quanto o pobre, você pode pegar um rico muito ganancioso, mas você também pode pegar um pobre também que mesmo não tendo nada, é uma pessoa gananciosa também. Então não é riqueza que vai ditar, de fato, o que essa pessoa é. Como a gente falou, pessoal, riqueza, ela só potencializa aquilo que a pessoa é. Então, não é a riqueza que muda a pessoa, ela sempre foi aquilo, mas a riqueza de alguma forma só potencializou algo que a pessoa já era, ok? Então, só para a gente poder entender. Então, voltando. Então, a pessoa associou riqueza a coisas negativas. O que aconteceu? Instalou ali um driver mental negativo a respeito do dinheiro, ok? O segundo, pessoal, é sobre relacionamento. Eu só estou usando alguns termos aqui para que você entenda. Então, a segunda questão é essa. Às vezes a pessoa associa relacionamentos que não deram certos, e de alguma forma agora essa pessoa também não consegue se relacionar com ninguém. E todas as vezes que ela começa a entrar num relacionamento novo, muitas das vezes ela acaba sabotando esse relacionamento por causa dessas crenças limitantes. Mas, como eu disse, isso pode ser para trabalho, isso pode ser para relacionamento, religião, pode ser para qualquer coisa. São só comparações que eu estou usando para poder fazer com que você entenda aonde a gente quer chegar com esse objetivo. Então, a primeira coisa é identificar quais são as crenças que estão atrapalhando e que estão influenciando na minha autoimagem, porque como eu disse, a autoimagem é a forma que você se vê, e tudo isso está ligado também com as crenças limitantes, porque as crenças, muitas das vezes, é que vai determinar também, de alguma forma ou outra, a minha autoimagem, a minha autoestima, né? Então, isso é só para a gente poder estar aqui entendendo a respeito como é que funciona, como que as crenças influenciam na minha autoestima. Porque se você tem crenças negativas sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre riqueza, automaticamente, pessoal, também isso de alguma forma vai acabar afetando negativamente também a sua autoimagem. Então, o primeiro passo para a mudança é identificar o que está trazendo distorção para a minha autoimagem. O que está distorcendo a minha autoimagem? O que está atrapalhando? O que está bloqueando a minha autoimagem e fazendo com que de alguma forma ou outra eu tenha prejuízos na minha vida, porque eu não consigo de alguma forma enxergar que eu possa ter sucesso, que eu
posso ter realizações, que eu possa alcançar resultados diferentes da minha vida. Então, primeiro, identificar. Identificou, agora nós vamos começar a trabalhar nisso. Nós vamos começar a trabalhar nisso, pessoal, num processo de agora. Nós vamos começar a fazer o quê? Começar a fazer afirmações positivas daquilo que eu tenho como crença. Então, é por isso que eu disse que é interessante você anotar suas crenças, porque você vai agora começar a fazer, pessoal, afirmações positivas. Afirmar coisas positivas. O dinheiro é meu amigo. A riqueza é algo bom. Eu preciso. Então, pessoal, o que eu preciso fazer? Mais uma vez, só para a gente entender, para a gente fechar isso aqui e passar para o próximo tópico. Fazer um reset, fazer uma limpeza na nossa mente e começar a fazer afirmações positivas, né? Pegar aquilo que eu anotei e começar a passar aquilo para o positivo. Porque automaticamente, quando eu começo a fazer afirmações positivas a respeito daquilo, automaticamente, o que a gente precisa entender, pessoal, sobre o cérebro, sobre a nossa capacidade. Quando você começa a afirmar coisas positivas a respeito daquele determinado assunto, automaticamente o seu cérebro, ele começa a fazer mudanças. Você pode reparar para você ver. Quando você começa a mudar alguma coisa na sua rotina, e eu até gosto muito de falar a respeito disso. Tem pessoas que querem fazer mudança na vida delas e às vezes as pessoas acham que são as grandes mudanças que vão fazer diferença. Mas o que acontece muitas das vezes é que quando você quer fazer uma mudança muito grande, como é algo muito, às vezes, gera de certa forma um gasto maior de energia, o nosso cérebro, ele acaba de alguma forma ou de outra sabotando aquilo. O nosso corpo, né, o nosso cérebro, igual a gente está falando, foi construído, pessoal, uma finalidade de alguma forma fazer alguns depósitos, né, de energia para que a gente use essa energia ao longo do nosso dia. Então, todas as vezes que eu preciso empenhar em algo a mais, todas as vezes que eu vou ter que fazer alguma decisão, todas as vezes que eu preciso mudar um hábito, e esse hábito, ele de alguma forma, ele exige de mim com que eu gaste mais energia do que o normal, é completamente normal que o que vai acontecer? Provavelmente o cérebro ele vai fazer com que eu desista de fazer aquela mudança. Então, é por isso que às vezes tem muitas pessoas que começam coisas e não conseguem terminar. Aquela pessoa, como eu disse, tem pessoas que levantam de manhã cedo e levanta totalmente disposta a fazer grandes mudanças. Hoje eu vou mudar o mundo, hoje eu vou mudar isso, eu vou para a academia, hoje eu vou melhorar na minha alimentação, a partir de hoje eu não como isso mais, a partir de hoje eu vou adotar hábitos saudáveis. Mas o que essa pessoa ela não sabe é que não são as grandes decisões, mas são as pequenas decisões ao longo dos dias, ao longo dos meses e do ano, é que de fato vão fazer com que você consiga ter resultados grandes também. Então a gente precisa adotar esse tipo de mentalidade. Não é essa mentalidade que os dias atuais querem de alguma forma empurrar nas pessoas de goela abaixo, perdão pela palavra. Mas as pessoas hoje elas querem a mudança rápida e essa mudança rápida ela não acontece. A mudança leva tempo. Então, uma vez que eu entendo
que são essas pequenas mudanças que vão fazendo diferença, automaticamente também, a cada mudança que eu faço, o meu cérebro, ele adapta aquela mudança em si. E automaticamente ele vai fazer com que você consiga fazer as outras mudanças também. Por exemplo, se você adotar o hábito de ter uma vida saudável, você pode reparar para você ver. Primeiro você vai começar, isso varia de pessoa para pessoa, mas às vezes a pessoa que adota o hábito de uma vida saudável, muitas das vezes uns vai começar pela alimentação, outros vão começar por um exercício ou uma atividade física, outros vão melhorar ou vão de alguma forma, e aí você vai entender que também isso vai ficar muito interessante nisso que a gente está falando a respeito das crenças. Por exemplo, eu não posso adaptar, eu não posso de alguma forma decidir querer cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, se a pessoa ela quer continuar fumando. Ela quer continuar bebendo, ela quer continuar comendo porcaria, ela quer continuar consumindo conteúdos que não vão agregar na saúde dela. Então, assim também são as crenças. Se eu quero mudar a minha vida para coisa nova, eu preciso agora fazer uma readaptação de coisas novas. Então, primeiro começando, como eu disse, de alguma forma, eu preciso anotar as crenças que eu quero mudar. Outra coisa interessante que vai te auxiliar nesse processo, além de saber o que eu quero mudar, eu preciso agora também saber o quê? O que eu quero acrescentar. Porque uma coisa, pessoal, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender. Todas as vezes que eu tiro algum hábito da minha vida que eu não quero, aquele espaço, de certa forma, ele fica vazio. Então, é interessante que você faça o quê? Você coloca algo novo naquele lugar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos desconstruindo para poder construir, ou destruindo, no sentido de destruindo essas crenças limitantes, esses pensamentos que te limitam, para poder começar a construir coisas novas, como eu disse aqui, os drivers mentais. Mas para me colocar um driver novo, eu preciso tirar o que está velho. Então, esse é o primeiro aspecto para você entender, para que você consiga construir uma nova identidade. Então, como que eu vou conseguir, Ricardo, construir uma nova identidade? Pessoal, uma vez que eu mudo esses hábitos, como eu disse aqui, uma vez que eu mudo essa frequência de coisas negativas, de crenças limitantes, de pensamentos que me diminuem, e eu começo agora a mudar esses pensamentos, a mudar esses valores, a mudar esses pensamentos que agreguem valor na minha vida, automaticamente você pode perceber. Também a sua autoestima vai se elevar e automaticamente também a sua imagem ela vai ter uma grande mudança. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Se eu começar a perguntar para você assim, qual foi o pior dia da sua vida? E a gente começar a entrar nesse assunto, você vai começar a lembrar de coisas ruins, você vai começar a falar de coisas ruins, provavelmente no final dessa conversa você vai estar até chorando. Agora, se eu falar com você qual foi o dia mais feliz da sua vida, você vai começar a lembrar de coisas boas, você vai automaticamente começar a falar coisas boas, daqui um pouquinho você está sorrindo. Então, isso é para você ter uma ideia de como as suas emoções, de alguma forma, ela afeta a sua autoestima, como seus pensamentos afeta também as suas ações. Então, é por isso que eu disse, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso agora
adotar uma mentalidade positiva. Eu preciso construir uma mentalidade. Não é aquela coisa, pessoal, sabe? Que tem pessoas também que acham que agora eu vou pensar tudo positivo, tudo vai resolver. Não é disso que eu estou falando. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro 100 vezes pensar em coisas boas do que pensar em coisas ruins. Porque tudo que você pensa, você pode até querer não aceitar isso. Mas tudo que você concentra os seus pensamentos aumenta. Então, se você começar a pensar em coisas boas, automaticamente você vai começar a colher coisas boas. Coisas boas vão começar a acontecer com você. Automaticamente as coisas vão começar a dar mais certo para você. Mas se você continuar pensando em coisas negativas, automaticamente também você vai colher coisas negativas. É a lei da semeadura. Isso também funciona no campo dos pensamentos, ok? Então é só para a gente entender. Então, identificar, e agora que eu identifiquei, eu vou agora procurar fazer mudanças dentro daquilo que eu quero, de alguma forma, acrescentar na minha vida. Então, outra coisa interessante, pessoal, no processo de autoimagem, se a minha autoimagem está plenamente relacionada também com a minha autoestima, então eu preciso agora adotar hábitos que vão, de alguma forma, construir uma autoestima saudável. Eu preciso agora construir coisas que vão interferir na minha autoestima e provavelmente vai também interferir na minha autoimagem. Então, eu vou começar a me cuidar melhor. Uma coisa muito interessante, pessoal, antes de entrar nesse assunto. Eu tenho um determinado aspecto que eu adotei para mim hoje. É uma filosofia de vida para mim hoje. Primeiro, pessoal, eu preciso amar a mim mesmo. Não é egoísmo isso, entenda que eu vou te dizer. Se você não se amar, já falei isso aqui anteriormente, o mundo não vai te amar. As pessoas não vão te amar. Então, a primeira pessoa que você deve amar nesse mundo é você mesmo, é teu amor próprio. É o amor por você. Porque se você não se ama, quem é que vai te amar? Porque nós somos o reflexo da nossa vida, as pessoas que nós nos relacionamos, é o nosso reflexo também. Então, se eu não me amar em primeiro lugar, se eu não me colocar como prioridade em primeiro lugar, em me cuidar, tem pessoas que querem cuidar de outras pessoas, mas ela não se cuida nem dela mesma. Então, tipo assim, chega a ser antagônico, é você pegar assim, por exemplo, vou usar uma comparação que você vai entender. Você pegar um fisiculturista e o seu personal é gordo, perdão da palavra, não quero aqui ofender ninguém. Você pega um cara, você entra numa academia para poder treinar e o seu personal está acima do peso. Eu não falo nem acima do peso, eu falo de obeso mesmo. Então, assim, é algo que não faz sentido. Você entende? É você pegar um nutricionista, mas também o nutricionista é obeso. É você pegar alguém, um médico, que cuida do pulmão, mas fuma. Você entende? Acho que você consegue entender agora. Então, é alguém que quer falar de riqueza, mas é pobre. Então, assim, pessoal, você entende que só pode falar de algo aquilo que tem. Eu costumo dizer o seguinte, ó, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, você não vai conseguir dar algo que você não tem. E como que eu faço para adquirir isso, Ricardo? Como eu disse, pessoal, primeiro cuidando de você. Primeiro você cuida de você para depois você cuidar de outras pessoas. Então, essa é a primeira filosofia que você precisa adotar na sua vida. Cuida de você, que automaticamente depois você vai ter toda essa estrutura para poder cuidar de pessoas. Por que eu falo isso, pessoal? Porque nos dias atuais nós temos lidado com o quê? Com médicos, com terapeutas, psicólogos, profissionais da saúde mental que estão ajudando pessoas, mas estão doentes. Então não faz sentido.
com pessoas de liderança cristã, com pessoas que trabalham nessa área, mas são pessoas doentes. Então, assim, eu não posso, de alguma forma, aceitar que eu vou cuidar de alguém, mas a minha vida, como se diz, está de qualquer forma. Então, primeiro você tem que cuidar de você. Primeiro eu cuido de mim para depois eu cuidar das pessoas. Então, e aí isso, por que eu falo isso? Porque isso aí vai afetar diretamente, pessoal, na sua autoimagem. Quando você começar a cuidar de você. Então, isso aí nós podemos pegar várias coisas, né? Aí, igual eu falei, cuidar da saúde. Porque falando a respeito disso, dessa questão dos profissionais, é você parar e pensar assim também. Como é que uma pessoa que é profissional da beleza, uma pessoa que trabalha na área da beleza, vamos dizer assim, uma manicure, uma cabeleireira, alguém que trabalha nessa área. E aí, você chega naquele lugar para poder cuidar ali, cortar o seu cabelo, fazer uma maquiagem, e a pessoa daquele lugar, ela está totalmente desarrumada. E assim, eu não falei em desarrumada, né, pessoal? Às vezes, porque às vezes as pessoas estão trabalhando, estão num ambiente profissional, mas eu acredito que a pessoa que está ali, ela vai procurar o máximo possível estar bem apresentada para poder, de alguma forma, receber aquelas pessoas. É o cartão postal. É o cartão postal. É você pegar uma pessoa que está aí de alguma forma, trabalha no mundo empresarial, no mundo dos negócios, e você pegar aquela pessoa, a pessoa chega para poder se apresentar, ela está totalmente desalinhada. Então, ela já começou perdendo ali 10% da oportunidade que ela tinha de poder fechar um bom negócio. Então, isso a gente pode até falar para outras coisas, mas é só para você conseguir entender um pouco daquilo que eu quero te passar. Então, uma vez que eu entendo que eu cuidando da minha saúde, não só, pessoal, porque as pessoas pensam que cuidar da saúde é só com relação a não ter hábitos tóxicos, essas coisas. Não, mas cuidar da saúde, pessoal, é no todo. É como você dorme, né? É o escovar os dentes, sabe? É aquela questão de você levantar pela manhã, às vezes os hábitos simples, levantar, pentear um cabelo, procurar escovar os dentes, está bem, uma roupa básica, mas também bem vestido, não precisa estar também, né, totalmente arrumado, mas pelo menos uma roupa básica, elegante e tudo mais. Então isso vai afetar na sua autoestima, porque eu também, é igual a gente está falando, a gente não vive por autocomparação, mas também, muitas das vezes, a própria pessoa em si se coloca numa situação em que às vezes vai acabar ouvindo crítica de outras pessoas. Então você pode reparar, uma pessoa que anda bem vestida, uma pessoa que anda bem alinhada, ela o tempo inteiro ela vai estar recebendo elogio de outras pessoas. Não é essa a finalidade, mas eu acredito que de alguma forma ou de outra também, isso vai ajudar no meu processo também de criar essa nova identidade que eu quero criar. Então é só para a gente entender a respeito um pouco disso. Como que eu faço para poder construir essa nova autoimagem que eu quero construir? Então essa é a primeira parte do vídeo, pessoal. Na segunda parte do vídeo nós vamos estar falando sobre drivers mentais. Nós já falamos aqui sobre desconstruir as crenças limitantes do passado, as crenças, os pensamentos que a pessoa carrega, a imagem distorcida, aquela imagem negativa de que não consegue, que não vai chegar a lugar nenhum, que não vai conseguir terminar aquilo que começou. E agora a pessoa vai começar a construir aquilo que ela quer para a vida dela. Então é você se olhar no espelho e falar a pessoa que você quer ser ou a pessoa que você quer se tornar. Então no próximo vídeo nós vamos trabalhar sobre construindo a nossa nova autoimagem, ok? Então só por hoje esse vídeo vai ficando por aqui, perdão. Obrigado mais uma vez. Curte e compartilhe os nossos vídeos. Comente aí, pessoal, o que vocês estão achando desse novo momento, como está a nossa imagem, o nosso áudio, o que nós precisamos melhorar para que a gente consiga produzir conteúdos de qualidade e alcançar aí, pessoal, o nosso maior objetivo desse canal,
que é transformar a vida das pessoas através da sabedoria e do conhecimento. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Obrigado.